Galera, seja bem-vindo a mais uma nova aula aí do nosso curso de ISO 9126. E a partir dessa nossa aula, nós estaremos abordando a segunda e a terceira parte da nossa norma. Nós estaremos falando então das características de qualidade de software no produto. De cara, eu quero que você decore nesse momento as 6 características que nós temos. Elas já foram cobradas bastante em prova, simplesmente querendo saber do candidato se uma determinada característica não fazia parte dentre as 6 que está descrita na norma. Então vai lá. As 6 características são funcionalidade, confiabilidade, manutenibilidade, usabilidade, portabilidade e eficiência. Eu criei um mnemônicozinho aí para facilitar o aprendizado dessas características que se chama FCMUP. FCMUP está relacionado às 6 características que nós temos dentro da norma ISO 9126, onde o F representa a funcionalidade, o C é a confiabilidade, o M é a manutenibilidade, a usabilidade, o P portabilidade e por último o E a eficiência. E já o que eu posso dizer para você é que a partir desse momento nós vamos estudar sobre cada característica. Nesta aula mesmo nós estaremos falando sobre a funcionalidade, a confiabilidade e a manutenibilidade. Eu faço um apanhado geral aqui nesse momento em dizer que a funcionalidade de todos é a característica mais cobrada em questão de concurso. Então nessa aula nós iremos abordar sobre a funcionalidade, a confiabilidade e a manutenibilidade. Na aula posterior, nós estaremos resolvendo as questões de concurso relacionadas a essas 3 características. E numa outra aula, nós estaremos estudando sobre a usabilidade, portabilidade e eficiência e fecharemos também com questões de concurso. Então perceba que vai ser uma aula bem completa e que com certeza você vai sair desse curso, desse módulo, aprendendo todas as qualidades de software que estão presentes dentro da ISO 9126. Então vamos começar estudando sobre a funcionalidade. Galera, quando nós vemos o nome funcionalidade, nos remete a quê? Né? O que você se lembra quando você vê o nome funcionalidade? E aí eu vou voltar um pouquinho ali no tema de engenharia de software. Provavelmente você já deve ter estudado sobre requisitos. Requisitos tem tudo a ver com funcionalidade. Olha só a descrição aí que está presente na norma. Conjunto de funções que satisfazem as necessidades do software. Perceba, galera, que eu coloquei até uma imagem sugestiva ali de um checklist. Por quê? Porque tem tudo a ver funcionalidade com requisitos. Mais especificamente com requisitos funcionais. Por quê? Porque funcionalidade está relacionada com o que o software faz para atender às necessidades impostas ao software. Então perceba, galera, que as características são bem teóricas, mas eu vou sempre procurar mesclar essa teoria na prática aí com assuntos que vocês já conhecem. Como no caso aqui da funcionalidade, estou mesclando aqui nesse momento com um assunto que você já conhece, que é o assunto de requisitos. Então, quando cai na tua prova sobre funcionalidade, a primeira coisa que eu quero que você se lembre, se recorde é que funcionalidade tem a ver com os requisitos. E mais especificamente com os requisitos funcionais. Por quê? Porque ela vai estar relacionada com o que o software faz para atender às necessidades impostas ao software. E não às restrições do software. As restrições do software terão uma semelhança com as demais características. Aí nós teremos a confiabilidade, a manutenibilidade, a portabilidade, etc. Por último, galera, coloquei aqui uma pergunta aqui que pode ser feita também na hora da prova. E essa pergunta ela descreve muito bem essa primeira característica, que é a funcionalidade. A pergunta é: satisfaz as necessidades? Nós temos que nos lembrar que os requisitos que são levantados hoje do cliente pelo engenheiro de software, por exemplo, eles serão amanhã representados ou especificados numa funcionalidade do sistema. Porém, o cliente ele não vai saber no momento se o software está sendo desenvolvido da forma correta. O que vai importar para ele é que se realmente houve um certo entendimento do requisito que foi expressado por ele, e ele vai querer saber isso aonde? Através da funcionalidade. Se a funcionalidade que está hoje no sistema representa de fato aquilo que o cliente pediu, então ele vai saber que realmente houve um certo entendimento do requisito. Então, galera, na funcionalidade o que você deve entender é que você deve se relacionar com requisitos. E para o cliente, o que vai importar?
vai importar quando esses requisitos se transformarem em funcionalidade. E aí o cliente vai perguntar se para ele mesmo se aquilo que foi transformado em funcionalidade satisfaz as suas necessidades. Caso contrário, qual foi o erro? O erro foi ali no entendimento dos requisitos. Então, galera, essa é a parte inicial da nossa característica de funcionalidade. E no próximo slide nós estaremos vendo aqui sobre as subcaracterísticas da funcionalidade. As subcaracterísticas são essas aí, galera. Vamos primeiramente destrinchar um pouco da adequação. O que seria adequação, galera? Vamos voltar para o nosso exemplo. Imagine aí que uma empresa de desenvolvimento está coletando no momento os requisitos do cliente. E aí coletou os requisitos ali, passou alguns meses coletando requisitos do cliente para que esses requisitos se transformem em funcionalidade. E aí, no processo de análise de requisitos, demorou aproximadamente 2 meses. E aí no projeto mesmo de implementação, de codificação, demorou mais 6 meses. E aí o cliente todo dia ligando para a empresa de desenvolvimento para agilizar isso aí, porque já queria utilizar logo o sistema. E aí o que acontece, galera? A equipe lá começou a agilizar, focou bastante nesse software aí que estava sendo desenvolvido e depois de 8 meses conseguiu entregar para o cliente. Nessa entrega, o representante comercial da empresa foi até o ambiente de trabalho do cliente, instalou o software lá no local de trabalho dele e foi explicando parte por parte do sistema. Mas o que o cliente se importou, galera? O cliente se importou primeiramente em ver se aquilo que ele tinha pedido estava de fato no sistema. Então ele foi vendo lá toda a sua lista de requisitos e aí foi conferindo. Pá, a primeira lista tem que ter um cadastro de produto. E aí perguntou, olha, tem cadastro de produto aí? E aí o representante comercial ia lá no sistema e mostrava, tem cadastro de produto. E aí segundo requisito, tem que ter cadastro de cliente. Então ele ia lá, o representante comercial ia lá e mostrava o cadastro de cliente dentro do sistema. Então perceba, galera, o que é a adequação? A adequação são as funções especificadas estarem presentes ou não no software. Então veja agora que nós temos aqui aqueles requisitos que foram analisados e coletados do cliente. Agora eles vão fazer uma espécie de cara crachá. O cliente vai fazer uma espécie de cara crachá para verificar se os requisitos que ele especificou está dentro do sistema. Mas dentro do sistema em forma de que, galera? Em forma de funcionalidade. Então na adequação, o cliente ele não vai se preocupar se a funcionalidade está correta ou não. Ele vai se preocupar apenas se a funcionalidade existe dentro do sistema. Então se ela existe, eu vou passar para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Agora eu quero saber se essa funcionalidade que existe hoje, ela está funcionando, ela está correta, ela não tem nenhuma anomalia. Que é exatamente a acurácia, a precisão ou exatidão. E aí imagine, galera, que o representante comercial foi embora e aí o cliente agora está utilizando o sistema, está fuçando ali, viu que realmente o seu software está adequado. Por quê? Porque todos os requisitos que foram expressos foram transformados em funcionalidades no seu sistema. Então ele vai agora acessar funcionalidade por funcionalidade e verificar se realmente está funcional. E aí ele percebe que no cadastro de produto não há nenhum problema. Está tudo funcionando, mas aí ele vai no cadastro de cliente. Começa a adicionar alguns clientes, adiciona um, adiciona outro. E lá no terceiro cliente que ele foi adicionar, ele resolveu colocar o mesmo CPF que ele tinha já colocado no cliente 1. E aí o que acontece, galera? Ele colocou o CPF, porém o sistema deixou passar. Então o cliente logo contactou o representante comercial e disse que havia um erro naquele cadastro de cliente. Por que havia um erro? Porque ele tinha especificado dentre os requisitos do cadastro de cliente que nenhum cliente poderia ter CPF repetido. Então, voltando aqui, galera, no nosso slide. Esse software estava adequado, sim ou não? Estava adequado. Por quê? Porque ele tinha um cadastro de produto e ele tinha um cadastro de cliente. Agora eu pergunto para você, esse software estava preciso, estava representando a acurácia, sim ou não? E aí não, né, galera? Por quê? Porque o produto gerou algumas anomalias, como a de permitir que múltiplos clientes pudessem ter CPFs repetidos. E esse era um erro que era previsto dentro dos requisitos e na qual o cliente não queria ter isso dentro do seu software. Então veja, galera, a adequação está relacionada ao meu requisito estar de fato representado numa funcionalidade do sistema.
e a acurácia, a precisão ou a exatidão está relacionada ao produto, ao software gerar resultados esperados. Se ele gerou um resultado que não era esperado, se foi gerada alguma anomalia que não foi prevista, então, galera, o nosso software ele não está preciso. Indo para a nossa terceira característica, nós temos a interoperabilidade. Ela nos diz que um sistema deve ser capaz de interagir com outros sistemas. Imagine aí que o cliente pediu para o engenheiro de software que, caso o usuário não quisesse digitar o cadastro do seu cliente, digitar os seus dados do seu próprio cliente, o sistema ia até um web service lá da Receita Federal, digitava seu CNPJ e o sistema conseguiria trazer e retornar os dados da Receita Federal para dentro do seu sistema. Então, galera, vá só somando aí no nosso slide. Nós temos que para um software ser funcional, ele deve ter adequação, ou seja, as funções que foram especificadas em requisitos lá atrás, elas devem estar presentes no sistema. Eu tenho também que apenas a função estar presente no sistema não basta. A função também deve estar correta, não deve ter nenhuma anomalia. Isso tem a ver com a acurácia, a precisão ou exatidão. Eu tenho também a capacidade de que meu sistema consiga interagir com outros sistemas. Isso é a subcaracterística de interoperabilidade. Eu tenho também, galera, a conformidade. A conformidade com o que, galera? Se você se lembrar, nós falamos no início do curso que a ISO 9126 ela se alinha a diversas outras normas. E aqui nas qualidades do produto da qualidade de produto de software não é diferente. Aqui em cada característica eu vou ter a subcaracterística conformidade. Porque, por exemplo, eu tenho que meus requisitos têm que estar em conformidade com leis e normas que especifiquem, que sejam especialistas no quesito de quê? No quesito de requisitos, para eu garantir que, acima de tudo, meus requisitos estão em conformidade com as leis e normas que tratem especificamente sobre requisitos. Então, galera, a conformidade ela vai estar presente em todas as características de qualidade de produto e software da ISO 9126. E por último, nós temos a segurança. Né? A segurança é uma subqualidade, um subatributo bem manjado. Né? Nós sabemos ali da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Né? Ou seja, isso é primordial e fundamental para qualquer aplicação. Então, galera, decore essas subcaracterísticas aí e, se possível, lembre cada exemplo que eu citei para cada uma delas. Adequação, acurácia, precisão ou exatidão, interoperabilidade, conformidade e segurança. Por último, elaborei uma frase aqui que junta esses termos aí e dá meio que um sentido para toda essa característica que é a funcionalidade. Então veja só a frase. Um software foi desenvolvido segundo a especificação de requisitos, que previa a comunicação com outros sistemas, a exatidão e segurança das informações e a conformidade com requisitos externos. Então, galera, tá tudo aí. Um software foi desenvolvido segundo a especificação de requisitos. Isso me vem à tona o quê? Me vem à tona a subcaracterística adequação, que previa comunicação com outros sistemas. Comunicação com outros sistemas tem a ver com o quê? Tem a ver com a interoperabilidade. A exatidão, que tem a ver com a acurácia, precisão e segurança das informações. E por último, a conformidade com requisitos externos. Então, galera, da característica de funcionalidade é isso que você deve aprender, é isso que você deve entender. E fique tranquilo, aprendendo todas essas informações você vai conseguir responder tranquilamente as questões relativas à funcionalidade. Vamos adiante na nossa aula, vamos estudar agora nesse momento sobre a confiabilidade. A confiabilidade e as demais características que estaremos estudando a partir de agora, ela tem a ver com o que, galera? Tem a ver como o software faz para atender às necessidades impostas a ele. Quando você vê essa característica de confiabilidade, eu quero que você relacione ela com o desempenho do software. Exatamente isso, galera, o desempenho. E aí a pergunta-chave que eu vou fazer é: o meu sistema é imune a falhas? Imagine, vamos voltar àquele cenário ali do cliente entrando em um acordo com a empresa de desenvolvimento. Quando eles entram em um acordo, a confiabilidade, é claro, ela não vai como um requisito funcional do sistema. Até porque a confiabilidade é um requisito não funcional. Mais especificamente, um requisito não funcional de produto. Mas então, galera, não é por não ser funcional que a confiabilidade não é importante. Muito pelo contrário. Principalmente
serviço de operadores de internet, serviço de operadores de celular, de telefone, os clientes querem saber sobre o desempenho e qual a disponibilidade do serviço. Então, se a minha aplicação, o meu software, ele não é imune a falhas, que nós sabemos que todo software é passível de ter falhas e erros, mas se a minha aplicação não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma política de restabelecimento de serviço em relação a falhas, provavelmente ela não vai ser interessante para o meu cliente. Então perceba, galera, confiabilidade tem tudo a ver com o nível de desempenho especificado. Então vamos analisar as subcaracterísticas da característica confiabilidade. Galera, pense nessas subcaracterísticas como uma escadinha. Nós temos a maturidade, a tolerância a falhas e a recuperabilidade. Vamos então, o último degrau dessa escadinha seria a maturidade. E seria o degrau mais almejado pelos clientes. O que a maturidade nos diz, galera? A maturidade nos diz que eu, como empresa de desenvolvimento, devo evitar que as falhas existam em decorrência de defeitos no software. É claro que algum defeito ou outro sempre vai existir no software do cliente. Por quê? Pode ter havido alguma falta de comunicação ali nos requisitos do sistema. E aí aconteceu que o meu produto de software ele foi entregue com defeitos. Porém, galera, ele ter sido entregue com defeitos não há nenhuma consequência negativa para o cliente. Agora, a questão é quando esse meu defeito de software ele se reproduz em uma falha. E aí, galera, quando ele se reproduz em uma falha, vai ficar evidente para o cliente que aconteceu alguma inconsistência para ele. Sem contar que o resultado dessas falhas pode ser muito bem a perca de alguns dados, a corrupção de dados, dentre outras desvantagens. Então, galera, quando o meu software ele é maturo o suficiente, ele vai evitar que as falhas venham ser reproduzidas a partir do defeito no software. Defeito sempre vai existir. Agora, quando o defeito se reproduz em uma falha, aí reside o perigo. Mas pensando nisso, galera, pensando que às vezes o software ele pode até mesmo não conseguir evitar essas falhas decorrentes, nós temos uma segunda subcaracterística, que é o que? A tolerância a falhas. O software ele deve manter um nível de desempenho em caso de defeito no software. Então, galera, partindo do pressuposto de que meu software não vai conseguir evitar todas as falhas que venham decorrer de defeito no software, o que a norma ISO 9126 ela introduziu na sua norma? Ela introduziu que há um certo ponto em que pode até haver falhas no software. Ou seja, seria a tolerância a falhas. Mesmo havendo essa falha, o software ele deve manter um nível de desempenho. E aí, voltando à confiabilidade. Qual foi a palavra que eu falei para vocês relacionarem a característica de confiabilidade? Exatamente, o nível de desempenho no sistema. Então, galera, aqui a norma ISO 9126 está sendo um pouco mais honesta. No sentido de quê? No sentido de que ela sabe que nem todos os sistemas estarão evitando falhas decorrentes de defeito no software. Ok, não consegui evitar as falhas no meu sistema, eu tenho que pelo menos conseguir com que o meu sistema continue rodando sobre o nível de desempenho especificado. O ruim, galera, é quando eu não consigo evitar falhas, ok? E quando eu não consigo também fazer com que o meu sistema continue rodando no nível especificado, ou seja, as falhas começam a alterar o comportamento da aplicação, e aí eu tenho que recorrer à característica mais emergencial que tem por nome a recuperabilidade. A recuperabilidade, galera, ela visa restabelecer o nível de desempenho do software. E aqui já se chegou no nível de discernimento que as falhas estão muito presentes no sistema. Elas estiveram tão presentes que afetaram o comportamento do desempenho do software. E aí agora nós estaremos utilizando a recuperabilidade para tentar recuperar o nível de desempenho do meu software. E aí, galera, nós chegamos aqui num ponto em que não importa mais se o software está evitando falhas, não importa mais se essas falhas estão alterando o comportamento do software. O que importa agora, nesse momento, é restaurar o nível de desempenho do software. Por quê, galera? Porque se esse nível de desempenho do software não for restaurado, ele vai perder a confiabilidade. E aí, galera, quer saber um segredo para perder um cliente?
principalmente se é um cliente que é de uma empresa de desenvolvimento, é que esse cliente perca a confiabilidade no sistema. Galera, perdeu a confiabilidade no sistema, ele vai embora, vai inclusive procurar uma empresa de desenvolvimento, pagar até mais caro, mas ele quer o que, galera? Ele quer, enquanto cliente, ele quer uma confiabilidade do sistema. Se o sistema não é capaz de proporcionar uma confiabilidade esperada para ele, especificada, então, galera, com certeza esse cliente não fica por muito tempo utilizando esse sistema. Então, galera, espero que você tenha entendido essas três subcaracterísticas. Eu costumo fazer uma analogia com elas, com os degraus de uma escadinha, né, na qual a maturidade é o degrau, o topo do degrau, seria o melhor caso, a tolerância à falha está ali no meio, não seria um caso tão bom, e por último, o caso emergencial, o caso de desespero mesmo, é a recuperabilidade. Nós temos também a conformidade, que eu falei para você, vai estar presente em todas as características de qualidade do produto, que é o que, galera? O software ele deve estar em conformidade com leis e normas no quesito de confiabilidade. Apenas isso, né? Lembre-se que uma das vantagens da ISO 9126 é que ela se junta com os bons. Como assim? Ela costuma se alinhar com boas normas, com normas que são especialistas em determinado assunto. E por último, galera, nós temos uma frase aí que representa muito bem a confiabilidade e as suas subcaracterísticas. Um software foi imaturo o suficiente a ponto de permitir que um software houvesse falhas e que essas falhas afetassem o nível de desempenho. Como medida de conformidade, o nível de desempenho do software foi restabelecido. Olha só, galera, essa frase ela resume muito bem o que nós falamos desse slide. Primeiramente, eu vou tentar fazer com que as falhas não sejam resultados de defeitos no software, ou seja, eu vou saber que meu software tem defeito. Ok, meu software tem defeito, mas eu vou evitar que desses defeitos se resultem em falhas. Não conseguir isso, eu vou pelo menos manter um nível de desempenho no meu sistema. Eu vou ser honesto comigo mesmo, vou dizer, olha, realmente meu software tem falhas. Porém, apesar das falhas, ele consegue manter um nível de desempenho esperado. Agora, galera, quando nem isso acontece, aí eu vou para tomar uma medida mais emergencial. E qual é? Eu não vou mais me importar se tem falha ou não no meu software. Eu vou simplesmente restabelecer o nível de desempenho do meu software. Por quê, galera? Porque se eu não restabelecer, se eu não buscar a recuperabilidade no meu sistema, eu vou perder o meu cliente. Porque um cliente que não tem a confiabilidade no sistema, ele não fica por muito tempo, né, galera? Por último, nós temos a característica da usabilidade. E a usabilidade, ela diz que um produto ele deve ser compreendido, ele deve ser operado e, acima de tudo, atraente ao usuário. Mais uma vez, a usabilidade ela não tem a ver com requisito funcional, mas sim com requisito não funcional, ou seja, ela está relacionada com como o software faz para atender as necessidades que lhe são impostas. Por último, a pergunta que eu vou fazer para ver se uma aplicação, se um sistema, tem uma boa usabilidade, é se ele é fácil de usar. Ele tem uma boa intuitividade, sim ou não? Eu estava vendo uma frase esses tempos aí no Facebook, e ela dizia mais ou menos assim: uma interface de usuário é como uma piada. Se você tem que explicar, então ela não é tão boa. Então, galera, essa é uma frase aí que resume muito bem a característica de usabilidade. Acima de tudo, eu quero que você relacione a característica de usabilidade com a intuitividade. Vamos, nesse momento, estudar sobre algumas subcaracterísticas da usabilidade. Vamos, então, estudar a primeira subcaracterística que tem a ver por inteligibilidade. Galera, imagine aí o site do Provas de TI. E aí o site do Provas de TI, você sabe aí que por diversas e diversas vezes aí, eles costumam ter desconto nos cursos. E aí, então, os desenvolvedores do site do Prova de TI pensaram numa forma de divulgar mais os cursos novos aí para a galera aí, para os consumidores do Prova de TI, no momento em que tivesse desconto aí no site do Prova de TI. Então o que foi que eles fizeram, galera? Eles tiveram que alterar um pouco do layout do site. Alteraram o layout do site para conseguir divulgar ainda mais os cursos novos aí para a comunidade concurseira de TI. Mas aí, galera, o fato de eles alterarem esse layout, principalmente o layout principal, o que ele nos diz? Se os consumidores tiverem a mesma facilidade que eles tinham antes para procurar outros cursos que não forem aqueles cursos lançamentos, então isso quer nos dizer que
o site do Prova de TI continua tendo inteligibilidade. Então, galera, uma aplicação ela tem como subcaracterística ser de inteligibilidade boa quando ela pode ser utilizada em condições específicas. Então, nessa condição específica em que nós queríamos divulgar os cursos de lançamento para a comunidade de TI, e eu tive que alterar um pouco o layout principal da minha página lá no Prova de TI. Se os clientes, os consumidores, não tiveram ainda dificuldade de procurar demais cursos no site do Prova de TI, então essa aplicação, nós podemos afirmar que ela tem uma boa inteligibilidade. Perceba, galera, veja como é bem tranquilo aí as subcaracterísticas. De maneira nenhuma você deve confundir a inteligibilidade com a apreensibilidade. A apreensibilidade ela é o que, galera? É a capacidade do produto de software de possibilitar que o usuário aprenda sobre sua aplicação. Vou citar como exemplo aqui as aplicações móveis. Nós temos aí 3 principais sistemas operacionais aí no que tange a dispositivo mobile. Nós temos o sistema operacional Android, o sistema operacional da Mac, iOS, né? E nós temos o sistema operacional do Windows, que é o Windows Phone. E se você parar para pensar, galera, cada sistema operacional desses, ele tem um layout diferente. E aí, esse layout diferente, ele meio que ajuda para que o usuário ali que está com celular, por exemplo, Android, ele tenha uma facilidade quando ele pegue uma determinada aplicação Android, mesmo que ele nunca tenha mexido na vida nela, mas essa aplicação ela vai corresponder ao layout principal ali do sistema operacional. Agora, galera, se você é um desenvolvedor que curte desenvolver aplicações mobile de forma híbrida, ou seja, um único código para vários sistemas operacionais, ou seja, eu vou desenvolver um único código para Android, para Windows Phone e para sistema iOS. Então, galera, você meio que perde essa apreensibilidade. Por quê? Porque a interface visual da sua aplicação não vai corresponder à interface visual do sistema operacional qualquer que for, seja ele Android, Windows Phone ou iOS. Outra característica que nós temos também é a operacionalidade. Isso nos diz que o usuário deve ter total controle sobre o sistema. Se existe alguma função que o usuário tem restrição em utilizar, então essa aplicação, esse sistema, ele não é operacional. É claro que sempre existe a questão de hierarquia de utilização do sistema, onde nós utilizamos através de papéis, através de perfis de usuário, eles podem fazer determinada coisa. Mas pense aí no usuário principal da aplicação, né? Pense no gerente, por exemplo. Se existe alguma restrição do sistema para esse gerente, então o sistema ele não é considerado de forma operacional, porque a operacionalidade ela visa que o usuário deve ter total controle sobre o sistema. Nós temos também a atratividade, né, que isso aí é bem tranquilo, ou seja, uma das coisas que nós temos na usabilidade é a atratividade. É claro que ela não é a fundamental, acima de tudo, resumindo, se nós tivéssemos que resumir todas essas subcaracterísticas em uma só, resumiríamos em intuitividade. Nós temos também a conformidade, né, que isso aí é manjado, é uma subcaracterística presente em todas as características que nós temos aí na ISO 9126. Por último, eu tenho uma frase aí que representa muito bem cada uma dessas subcaracterísticas. Um software foi construído de forma inteligente ao permitir que o usuário, à medida em que o operasse, aprendesse também da sua utilização, estando em conformidade com outras leis e normas. Galera, então a nossa aula chega ao fim nesse momento. Espero que você tenha entendido sobre as 3 características que nós estudamos nessa aula, que foi a funcionalidade, a confiabilidade e, por último, a usabilidade. Não se preocupe, nesse momento, na próxima aula nós estaremos já iniciando a segunda bateria de questões. Vai ser uma bateria de questões bem grande, porque a maior parte das características que é abordado nas questões de concurso está presente nesses assuntos que nós vimos até então, que é a funcionalidade, a usabilidade e a confiabilidade. Então vou ficando por aqui nesse momento. Te espero na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.